Tom. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom que estamos aqui na casa do Senhor, no lugar que separamos para adorar o nome do Senhor. Estivemos aqui pela manhã, junto com a tesouraria da igreja, trazendo as informações acerca do relatório financeiro e a nossa prospecção, né? Nossa perspectiva para o ano que vem. Nós temos alguns desafios já no começo do ano, decidimos pela pintura da igreja, interna e externa, depois de dedetização e todas essas questões que envolvem certo custo, e estamos trabalhando para tocar, então, esses projetos durante esse período que muitos dos irmãos, né, nós vamos ter departamento infantil durante o mês de janeiro, não teremos, e aí vamos aproveitar, então, para fazer essa faxinada na igreja. Mas os irmãos continuem orando e contribuindo com a obra, porque é desse modo que nós vamos aperfeiçoando o trabalho. Hoje nós estamos no último domingo do ano, não é verdade? Nossa, eu fiquei então com esse privilégio de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor no último domingo de 2021, né? Para alguns um alívio grande, que o ano está acabando, né? Para outros aí uma expectativa grande também para o ano que se inicia. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra lá na primeira carta de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vou ler som. Recarregar das baterias. É sempre bom lembrar os irmãos que ao chegarem aqui na igreja, procurem deixar os aparelhos celulares no modo silencioso, para não tirar a atenção, né, do estudo da palavra do Senhor, momento de adoração. Vamos ler a palavra do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou ler os versos 16, 17 e 18. Diz assim o texto da palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos ler novamente, vamos ler todos juntos, vamos ler? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Peça para o Senhor falar o seu coração agora, em nome de Jesus, baixe sua cabeça e peça que o Senhor fale através de sua palavra e tenha misericórdia de nós nessa noite, mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, te agradecemos por esse dia que passamos, ó Deus, dedicado ao Senhor, as questões relacionadas ao teu reino, ó Deus, e te agradecemos por estarmos diante da tua palavra, Senhor, que é bendita, é poderosa, é santa, é inerrante e é eficaz. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de lê-la, de podermos estar aqui juntos, buscando a orientação do Teu Espírito Santo no entendimento das verdades espirituais que se discernem espiritualmente. Nós, pecadores que somos, Senhor, limitados em nossos propósitos, em nossos pensamentos, na idolatria do nosso coração, o Senhor tem nos dado
graça e tem tido compaixão desse rebanho aqui na Igreja Presbiteriana do Catolé e tem nos abençoado com as bênçãos espirituais do alto, com a tua misericórdia renovada a cada manhã, com a bênção, Senhor, de sermos herança do Senhor, com a bênção da salvação em Cristo Jesus, o teu Filho amado, que veio até nós, celebramos nesse Natal. Para a nossa justificação e ressuscitou para a nossa santificação, para crermos, para nós vivermos, para nós esperarmos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde toda lágrima será enxugada, ó Deus, onde estaremos para sempre, na plenitude dos tempos, na Tua presença, Senhor, adorando-Te continuamente, nós e todos os santos de todos os tempos, a igreja invisível do Senhor, adorando numa só voz com os anjos, como cantamos aqui, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos e Te adoramos por todas essas bênçãos, por termos sido adotados pelo Altíssimo, quando éramos pecadores, porque antes da fundação do mundo, antes de haver matéria, existência, o Senhor nos amou, o Senhor tinha um plano para as nossas vidas e, ó Deus, não poupou a seu próprio Filho, antes a si mesmo se entregou por nós, para que na plenitude dos tempos, Senhor, pudesse ser manifesta a riqueza da Tua graça, a grandeza da Tua glória, a majestade da Tua vontade, Senhor, do Teu propósito eterno de redimir um povo para a Tua exclusiva autoridade. Ó Deus, nós Te louvamos por isso. Tantas bênçãos, tantas e tantas bênçãos. Agora, eis a Tua palavra, eis o Teu povo, Senhor Santo. Tu zelas por esse povo, Tu zelas por essa palavra, ó Deus Altíssimo. E agora, alcança-nos com a Tua graça e misericórdia mais uma vez. E fala conosco, Senhor. Fala aquilo que o Senhor separou nessa noite para cada coração aqui, ou para aquele coração, Senhor, que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa renovar as forças, que o Senhor possa trazer perdão, que o Senhor possa trazer transformação, que o Senhor possa trazer, ó Deus, a humildade necessária, possa humilhar-nos os nossos propósitos, para que Teu nome seja engrandecido em nossas vidas, em nossos corações. Atenta para o Teu povo também, Senhor, aonde o Teu Evangelho está sendo pregado, que o Senhor possa edificar a Tua igreja, Senhor, para que possamos ver este dia, Maranata, Senhor, vem nos buscar. É assim que o Teu povo ora nesse lugar, agradecido por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus, amém. Bom, meus queridos, final de ano, passou Natal, então, último domingo do ano, e eu pensando no que compartilhar com os irmãos, que mensagem podia trazer aos irmãos, e percebi aqui nesse texto que nós temos três imperativos, três ordens do Senhor Jesus que deveríamos ter experimentado, deveríamos ter exercitado essas ordens durante esse ano, especialmente porque foi um ano bem difícil, foi um ano de muitas complicações, aí, fazendo uma retrospectiva desse ano, né, nós começamos o ano com aquela expectativa de vacinas e tal, de retornar, de sair do culto remoto, retornar à atividade presencial, tivemos um pico de contágio de novo do coronavírus, lá pelos meados de março, e aí a gente não sabia como ficar, novas medidas de restrição, as autoridades impedindo novamente de nós nos reunirmos presencialmente, não é? Mais tempo de máscara, mais tempo de distanciamento, menos sorrisos, e foi um ano assim, de altos e baixos, e a vacina veio, e algumas medidas foram flexibilizadas, e estamos chegando no final do ano, ainda convivendo com o vírus, ainda convivendo com algumas medidas de segurança, mas com muitas pessoas que perderam emprego, tiveram dificuldades financeiras, dificuldades também de ordem política no país, instabilidade, às vésperas de um ano eleitoral. Então, um ano bem difícil, um ano bem complicado, de muita polarização, de muita discussão, muito debate, e
o que eu poderia compartilhar com os irmãos, que não seja essas 3 ordens que nós temos aqui, que se nós não vivemos esse ano, não vivenciamos esse ano, pelo menos que sirvam de lição para nós exercitarmos para o ano de 2022 que se inicia. Essa igreja de Tessalônica, que Paulo escreve aqui a carta, foi uma igreja que Paulo passou pouco tempo lá. Ele teve um ministério muito rápido lá, iniciando os trabalhos, quando ele passava para Macedônia, e por causa da perseguição acabou tendo que sair. Ele não conseguiu mais voltar para a igreja de Tessalônica. E aí ele, para manter o contato, para ele, né, dar aquele suporte espiritual, ele manda Timóteo com cartas para saber como está a igreja, para trazer algumas orientações para aquela igreja. Se a gente for lá no livro de Atos, que vai contar essa história do começo da igreja lá em Tessalônica, Paulo está vindo de uma experiência tremenda lá em Filipos, lá no capítulo 16 de Atos. Paulo, ele recebe aquela visão, dizendo, de um varão macedônico, dizendo, vem até nós e tal, e ele vai e passa por Filipos. Lá em Filipos, ele prega para uma mulher chamada Lídia, que se converte e constrange ele, diz a Bíblia, a ficar ali algum tempo pregando. E toda vez que ele ia para o lugar de oração, para o lugar onde ele pregava, uma jovem adivinhadora falava, esses homens são servos do Deus Altíssimo e tal. E isso acontecia reiteradamente, de modo que, da mesma forma que os demônios, quando viam Jesus, eles se manifestavam e diziam quem era Jesus realmente, essa jovem adivinhadora falava a respeito de Paulo, de modo que, num determinado momento, Paulo, ele repreende aquele espírito adivinhador daquela jovem, e expulsa aquele demônio, e os homens que cuidavam, né, que empresariavam, agenciavam aquela mulher para fazer as predições e as adivinhações, eles pedem a fonte do lucro deles, e eles ficam irritados com isso, pegam a Paulo e Silas. Nesse momento, é a segunda viagem missionária, Paulo está com Silas, e eles levam para a execração pública, né, ali, e os pretores, eles tomam a Paulo e Silas e espancam eles ali, e dão açoites, e meia-noite, Paulo e Silas estão na prisão, né, na prisão escura ali, subsolo, aquela coisa úmida, e estão ali meia-noite, diz a Bíblia que eles estão louvando a Deus, estão cantando louvores, e está todo mundo, talvez não tão bonito quanto o coral de ontem, né? Mas está lá cantando e louvando a Deus à meia-noite, lá entre grilhões, preso, louvando. Que loucura! O homem foi açoitado, ele foi rejeitado pela cidade ali, tinha tudo para estar reclamando, murmurando, mas ele está louvando a Deus, cantando louvores ao Senhor. E acontece um terremoto. E é um terremoto também estranho, é extraordinário, porque o terremoto ele abre eu já vi, teve uma vez que aconteceu um terremoto em Campina Grande, que um primo meu muito piadista disse que foi tão forte o terremoto que quando ele acordou o pijama estava pelo avesso, né? Foi alguma coisa extraordinária assim também, o terremoto que aconteceu lá na prisão de Paulo e Silas. O terremoto foi suficiente apenas para abrir as cadeias e desatar os grilhões de ferro que prendiam a Paulo e Silas ali, naquele local. E o carcereiro acorda, vê a prisão aberta, vê aquele silêncio. Eu fico imaginando que estava todo mundo calado lá dentro, porque ele vê, estava todo mundo lá dentro. Mas o carcereiro fica tão desesperado com aquilo, ele diz, pronto, agora eu vou me responsabilizar pela soltura desse povo. Pegou a espada e foi se matar. E quando ele ia se matar, Paulo disse, olha, não te faça nenhum mal, nós estamos todo mundo aqui. Você era o homem que tinha serenidade naquele momento, depois de um terremoto, com as costas todas rasgadas, abertas, mais de meia-noite, era Paulo e Silas. Paulo disse, olha, fica tranquilo, nós estamos aqui. E aquele carcereiro fica atemorizado e fica impressionado com tudo aquilo, leva Paulo e Silas para tratar dele, leva para a sua casa, e Paulo então prega ali, e ele
toda aquela família é redimida pelo poder do sangue de Jesus, não é? Crê e tu e tua casa, né? E eles ali têm uma experiência com o Senhor, de modo que os pretores no outro dia mandam soltar a Paulo e Silas, e Paulo diz: não é assim não, eu sou cidadão romano, Silas também, a gente tinha que ter passado por julgamento, vocês espancaram a gente, condenaram a gente sem um julgamento justo, eu sendo cidadão romano, Silas também, então manda eles virem aqui, eles têm que vir falar com a gente aqui. E aí vieram os pretores, pediram muita desculpa a ele, com medo também de um julgamento por ter cometido esse erro, mas rogam que eles saiam da cidade. E eles saem ali da cidade e vão para Tessalônica. E aí Paulo começa a pregar em Tessalônica na sinagoga, prega um primeiro sábado na sinagoga, pega uma segunda vez, e diz a Bíblia que ele vai algumas vezes naquela sinagoga, e aí se levanta uma grande oposição dos judeus ali naquela cidade, de modo que eles invadem a casa de Jason, que tem dado guarita ali a Paulo, e tomam Jason lá de dentro, e as pessoas de dentro e tentam também espancar Jason e condená-lo, e o alvoroço é grande, e Paulo tem então que sair de Tessalônica para não mais voltar. E nesse momento aqui então, ele envia cartas, essa carta, na verdade ele envia duas cartas, tem uma segunda carta aos Tessalonicenses, envia cartas para aquela igreja e traz várias recomendações à igreja. Ali, possivelmente, alguns problemas que estava havendo com a liderança, ele fala como os irmãos ali deviam se conduzir em relação aos líderes da igreja, aos presbíteros, aos pastores ali, a forma como deveriam cuidar uns dos outros, algumas questões talvez ali se levantando a respeito da segunda vinda de Cristo, e Paulo também traz algumas orientações quanto à segunda vinda de Jesus. E nós, então, nos encontramos nesse momento em que Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos ali, trazendo várias recomendações. E olhando para esse ano de 2021 e vendo essas recomendações, que nós vamos ver que são imperativos, são os 3 imperativos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Será que nós podemos dar graças a Deus por esse ano de 2021, mas então foi tão difícil, eu não consegui fazer o que eu tinha planejado, foi tão complicado, eu tive problemas de saúde, eu peguei o Covid, eu perdi gente na minha família, eu tive problema nos meus negócios. Será que nós podemos dar graças depois de um ano tão difícil, de incertezas, de dificuldades, de vacinas, de instabilidades, de restrições? Que lições nós podemos tomar, então, olhando para o ano que passou, à luz desse texto, e enxergando já o ano de 2022 que se inicia? Então, Paulo aqui, ele vai trazer algumas ordens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, ele vai trazer algumas ordens para nós. Vocês vão ver, desde o começo do versículo 12, que ele vai trazer vários preceitos, várias ordens para a igreja de Tessalônica. Diz o versículo 12: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Aqui uma orientação clara com relação à liderança da igreja, como a igreja devia tratar a sua liderança. Ouviu? Trate bem os presbíteros da igreja. Vivei em paz uns com os outros. Possivelmente alguns problemas ali surgindo na igreja, de demandas de irmãos contra irmãos. Exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, preceitos diversos aqui para nós sabemos como tratar o irmão ao nosso lado na igreja, né? Com longanimidade, com paciência. Aqueles que são insubmissos, vamos tratar, vamos admoestar, sem desanimar, amparar os fracos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. E aqui ele começa então os 3 imperativos que nós devemos fazer, ou pelo menos devíamos ter feito esse ano, mas se não, nós devemos fazer nesse ano de 2022, todo dia, o dia
todo, todos os dias de 2021 era para a gente ter tido essa experiência dessas 3 ordens. Mas se não tivemos, que nós tenhamos nesse 2022, nesse ano que se inicia, nos nossos planos, que nós tenhamos então essas 3 ordens bem claras no nosso coração. Quais são essas 3 ordens? Regozijai-vos sempre, é a primeira ordem. Tanto João Calvino como Lutero, escrevendo sobre esse texto, eles dizem que, na verdade, essas 3 ordens, essa tríade, elas formam uma unidade. São três aspectos de uma mesma ordem, de uma mesma verdade. E ele começa falando sobre alegria, que a gente deve se alegrar sempre. A alegria, na verdade, é um fruto do Espírito Santo. Lembra lá de Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre os frutos da carne, os frutos do Espírito, e quando ele divide aquela laranja lá do fruto do Espírito em várias virtudes, que na verdade é o fruto, mas ele é composto de várias virtudes. Uma delas é alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O crente no Senhor, aquele que crê no Senhor Jesus, que confia a sua vida ao Senhor e que crê que o Senhor tem o controle da história em suas mãos, ele é um indivíduo alegre, ele goza de alegria, ele conhece o que é a verdadeira alegria. Paulo não só fala aqui aos Tessalonicenses, mas pasmem, senhores, lá a igreja de Filipos, aquela igreja aquela cidade onde ele teve aquela experiência tão dolorosa de açoites e de prisão, ele fala lá em Filipenses capítulo 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez, eu vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Perceba que há, de novo aqui, a tríade: alegria, oração e ação de graças. Então, a alegria deve fazer parte da nossa vida. Você experimentou alegria em 2021? Não, então você está falando de alegria num ano como esse. Eu tive tanto prejuízo, eu sei, meu irmão, mas a alegria faz parte da vida do crente, e você deve alegrar-se sempre. Perceba como a gente vai ver mais adiante, quando eu me detiver mais um pouco sobre a questão da gratidão, da ação de graça, é que isso aqui não é uma opção, não é um conselho do apóstolo, ele está falando na autoridade do Senhor, está dizendo assim: alegrai-vos, é uma ordem dele para a igreja, é uma ordem dele para nós, alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Nós precisamos experimentar, nós precisamos marcar a nossa vida com alegria, meus irmãos. Acho que eu já compartilhei aqui aos irmãos que eu devo realmente ser uma pessoa alegre, porque quando eu estou em casa lendo ou pensando em alguma coisa, talvez sério, assistindo um filme, normalmente um dos meus filhos chega e pergunta assim: pai, você está com raiva? Eu acho que eu devo viver sorrindo, contando piada, porque de vez em quando um aparece. Eu digo: não, meu filho, eu não estou com raiva, não. Não, é porque, de algum modo, eles percebem que nós transmitimos alegria, que o crente ele deve transmitir alegria. E a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica é essa: alegrai-vos, regozijai-vos sempre. O reconhecimento dos benefícios de Deus e a meditação sobre eles deve vencer toda tristeza. Porque perceba que ninguém está afirmando aqui que você não vai enfrentar tristeza, passar por algum momento de tristeza, mas reconhecer os benefícios de Deus, a bondade de Deus, meditar, parar um pouco para meditar sobre isso, que às vezes a gente, quando está triste, a gente se afoga, se atola, a gente mergulha na tristeza, não é? Eu acho que é por isso que eu vou dizer uma coisa aqui, não me leve a mal, mas eu acho que deve ser por isso que música sertaneja faz tanto sucesso, não é verdade? A turma fala de tristeza, está naquela fossa, todo mundo está curtindo a tristeza. Não, queridos, nós devemos curtir a alegria, ainda que a gente enfrente tristeza, mas quando a gente para de falar da tristeza, quando a gente para de pensar na tristeza, quando a gente para de curtir a tristeza,
para olhar para a palavra de Deus, para olhar os benefícios que Deus tem nos dado, para olhar aquilo que Deus fez por nós, para olhar todas as bênçãos do céu, a sua superabundante graça, quando nós paramos um pouco e meditamos sobre essas coisas, a nossa reação deve ser como a do salmista: que darei ao Senhor, portanto, todos os benefícios para comigo. O que é que eu vou dar ao Senhor? Ao considerarmos que o que Cristo nos conferiu na cruz do Calvário, a sua vitória sobre a morte e ressurreição, não haverá amargura de tristeza tão intensa que não possa ser aliviada. Não quer dizer que você não vai passar por tristeza, não quer dizer que você não passe por angústia, que você não passe por amargura, mas nenhuma delas é tão forte, tão poderosa, tão intensa, que não possa ser aliviada pelo bálsamo da palavra do Senhor, pelo alívio da presença de Deus. Abra sua boca e louve ao Senhor. Rapaz, vocês ontem, quem teve o privilégio de estar aqui ontem, estou fazendo propaganda, vocês vejam depois no canal do YouTube, mas quem teve o privilégio de estar aqui ontem, a gente se alegra quando canta a vinda do nosso Messias. A gente se alegra quando fala de como Ele tem sido bom para conosco, quando a gente canta do seu plano de salvação para nós, dos novos céus e nova terra, onde habitam justiça, que estão preparados para nós vivermos como os filhos do Rei. Olha, como estou falando de prosperidade, não falei nenhuma hora aqui ainda em dinheiro, ainda. Eu estou falando das bênçãos que Cristo nos conferiu na cruz do Calvário, em nós que não éramos filhos, oliveiras bravas, que não dávamos fruto, era lá, Ele pegou e nos enxertou na oliveira verdadeira, no fruto da vida, e lá agora nós nós participamos, recebemos ali organicamente a seiva do Espírito Santo, e somos um com Ele. Isso é bênção do Senhor. Não há tristeza que resista às bênçãos que Cristo nos conferiu. Alegrai-vos sempre. Você se alegrou esse ano? Você conseguiu se alegrar? Você parou para pensar nas bênçãos do Senhor, para meditar sobre elas, ou se deixou vencer pela tristeza? A segunda aspecto da tríade, o segundo mandamento, o segundo imperativo: o primeiro é regozijai-vos, o segundo é orai sem cessar. Orai em todo o tempo, orar sem parar. E aqui, esses dois primeiros imperativos, eles têm um aspecto claro temporal. Ele está falando de você fazer isso em todo o tempo. Procura, né, a obediência de se alegrar em todo o tempo e de orar também em todo o tempo. E é óbvio que você não consegue orar em voz alta todo o seu dia, todo o tempo. Talvez consiga, mas você está trabalhando, você vai estar deslocando e você não consegue ali orar o tempo todo o tempo. Mas é possível manter um espírito de oração, manter no seu coração um espírito de oração, reconhecer a presença do Senhor ali perto de você, saber que você pode rogar por Ele, clamar a Ele, estar pronto para orar, em qualquer momento. Um crente, ele não pode negar uma oração a ninguém, não. Às vezes a gente se esconde no ensinamento de Jesus, né? Não, você quando for orar, fecha a tua porta. Não, então, quando eu estou no meu quarto, lá fechada a porta, eu faço a minha oração. Não, queridos. Nós estamos prontos para orar, né? A gente fala no trabalho policial, nas Forças Armadas, o pessoal fala que a gente tem que estar o tempo todo pronto para e à espera de. É o estado de alerta de quem trabalha na polícia, é pronto para e à espera de. É assim que o crente tem que estar em relação à oração. Pronto para e à espera de. Foi na hora, teve a tentação, ou foi provado, está pronto para orar. Aí recebeu um insulto, foi trancado no trânsito, a sua fila do supermercado não anda. É uma vocação, né, que a gente tem para esse negócio. Quando eu estou no supermercado, eu às vezes aviso até quem está na fila. O pessoal diz: meu Deus, está demorando. Não é vocês, não, sou eu. É porque eu estou aqui e a minha fila realmente, mas não se preocupe não, que ela vai ser o último a ser atendido. Mas quando surge a provação, quando surge a tentação, nós temos que estar prontos para orar.
Temos que estar prontos para lembrar que o Senhor está ali conosco, Ele escuta a nossa oração. Ao sermos abatidos e humilhados, nós somos ressuscitados por orações. Quem diz isso é João Calvino. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos amargurados, quando nós estamos abatidos, a oração é como que um remédio, uma força para nos ressuscitar, porque nós depositamos sobre Deus aquilo que está nos sobrecarregando. Nós trocamos o nosso fardo pesado, a nossa dor, a nossa agonia, o nosso cansaço, o nosso estresse, a nossa ansiedade, nós trocamos pelo fardo suave e leve do Senhor. Não é assim que ele diz? Vocês venham, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Lance sobre mim, lance sobre mim. Nós precisamos então, meus queridos, estar prontos para orar, orar sem cessar, orar em todo o tempo. Como existem todos os dias momentos que podem prejudicar a nossa alegria e a nossa paz, então a palavra do Senhor ordena: ore sem cessar, esteja sempre pronto, ore em todo o tempo. Então, você passou 2021, na prova da pandemia, você passou orando sem cessar, pronto para orar em todo o tempo, à espera do momento para você interceder, para você suplicar, para você clamar, para você lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, a sua súplica, o seu pedido. E por fim, eu vou me deter um pouquinho mais nesse último, porque na verdade eu iria falar só sobre ele, mas não tem como desvencilhar dos outros dois imperativos. O terceiro imperativo é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. E dar graças é reconhecer um favor que foi feito, algo que foi feito de bom para você, uma bênção que é dada, você reconhece em particular ou publicamente, e isso é dar graças, né? Agradecer, dar graças. Talvez a palavra obrigado do português esteja mais próximo até do sentido real, original da palavra, do que o próprio dar graças, porque o obrigado, a palavra já traz esse sentido de você está com aquele compromisso, você está obrigado a fazer alguma coisa em reconhecimento a algo que foi feito por você. Então, quando você diz obrigado, é porque alguém fez algo para você e você sente que tem uma dívida com ele. Você está obrigado a fazer algo por ele, ou a reconhecer o que ele fez. E dar graças aqui tem esse sentido, no termo antigo aqui, é quando se reconhece que está obrigado a fazer algo a alguém, em reconhecimento por algo que foi feito. E como os outros dois anteriores, dar graças não é uma opção para nós. Não, então, é quando você estiver bem, quando você estiver sentindo no coração, aí você dá graça, você agradece a Deus. Não, é uma ordem que o apóstolo está nos ensinando aqui, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo. Orem sem cessar, alegre-se sempre e em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. E se é um comando, se é uma ordem legítima, ela deve ser obedecida. Desobedecer a ordem do Senhor, da sua palavra, é então pecado. Quando nós não damos graças, nós desobedecemos o mandamento do Senhor, tanto quanto adulterar, quanto desonrar pai e mãe, quanto levar o nome de Deus em vão. Não dar graças é desobedecer uma ordem, um mandamento do Senhor. Então, queridos, eu sei que você deve estar pensando aí, já lembrando de algumas coisas ou de alguém, mas uma vida de reclamação, uma vida de murmuração quebra esse mandamento. É uma vida de quebra desse mandamento. O tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando, falando de como está a sua vida, de como é o seu trabalho, de como é a sua casa, a sua família, o seu filho, a sua igreja, a pregação, o louvor, está o tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando. É quebrar esse mandamento. Não é uma questão de sentimento. Não é uma questão de, eu senti hoje no louvor, estou tão bom, eu senti um momento de gratidão. Não é, está no caminho errado.
é uma questão de obediência. Em tudo dai graças. É para louvar o Senhor. Quando a pregação é boa, e quando a pregação não foi do jeito que você queria. É para louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, dar graças em todo tempo. Mas por quê? Por que essa ordem? Por que é que o apóstolo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dá essa ordem para aquela igreja? Vocês devem dar graças em tudo. Porque depois de ter falado aqui sobre a vinda de Jesus, termos cantado isso ontem, temos falado hoje de manhã como Deus nos sustentou durante esse ano todo, apesar das dificuldades, depois de termos cantado aqui como Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, depois de termos falado da sua grandeza, do seu propósito eterno, desde a eternidade em nos salvar, devia ser natural para nós darmos graças a Deus, por causa da salvação em Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, por causa da expectativa de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas nós temos uma tendência pecaminosa, nós temos em nós uma tendência no nosso coração à ingratidão, e é por isso que o apóstolo tem que dizer, deem graças, tem que ordenar a igreja, orem sem cessar, alegrem-se sempre, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Vocês lembram da história lá de Lucas capítulo 17, dos 10 leprosos? Jesus está passando por ali, e os 10 leprosos, eles estão à margem da sociedade ali, porque estão com lepra, e eles clamam a Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, e Jesus diz, vão lá se apresentar, lá para o sacerdote, fazer lá o ritual de quem já foi purificado, e no caminho que eles estão indo, eles são curados, ficam limpos, e daí volta um, de 10 leprosos volta um, e nem era judeu, era samaritano, e Jesus olha e disse, não eram 10 os que pediram para ser curado? Cadê os outros 9? Só teve que voltar um, que era samaritano, porque o nosso coração é inclinado à ingratidão. Enquanto a gente está passando na pandemia, o aperto, a prova lá do alto e tal, a gente está passando, a gente às vezes até corre para a reunião de oração, não é, pastor? A gente vai quarta-feira, corre, se ajoelha e pede, Senhor, estou naquela luta, naquele concurso, aquele emprego, estou na luta, aquela doença, a gente vem tudo para a reunião de oração. Aí Deus vai, abençoa, cura, responde, não é aquele concurso, era outro, abre outra porta e tal. Aí você deixa de ir para a reunião de oração. Deixa, e começa depois a falar mal daquilo que Deus deu, da bênção que é estar vivo. Nós temos um coração inclinado à ingratidão, e a despeito de que nos outros dois imperativos nós temos uma questão temporal, regozijar-se sempre e orar sem cessar, aqui esse em tudo dai graças parece ser mais amplo o sentido. Nós devemos de fato agradecer a Deus, quer estejamos numa situação agradável ou desagradável, planejado ou inesperado, mas aqui não se limita somente à questão do tempo. Uma atitude constante do cristão deve ser sempre de gratidão. Agora, obviamente que Deus nunca pede para você agradecer por coisa ruim, né? Deus não pede isso para a gente, né? O apóstolo Paulo, quando estava com espinho na carne, ele foi lá e pediu para o Senhor tirar, Senhor, retira de mim esse espinho da carne, mensageiro do diabo para me esbofetear. Pedi 3 vezes ao Senhor, e aí foi que o Espírito Santo disse a ele, a minha graça te basta. Mas em tudo dar graça, é exatamente esse sentido de que a gente pode confiar na providência de Deus, de que apesar de muitas vezes das coisas estarem ruins, nós podemos crer que Ele está sempre presente em toda situação, e que nós podemos servi-lo com a nossa vida, com o nosso coração, com os nossos dons, em toda e qualquer situação. E por isso que o apóstolo Paulo ora e a graça do Senhor é bastante para ele. E é por isso que o Senhor Jesus está lá no Getsêmani, e ele diz,
Pai, se possível, afasta de mim esse caso, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É a consciência que a graça do Senhor é suficiente, é bastante. Por isso, meus irmãos, só quem crê na providência do Senhor, só quem crê que Deus controla o mundo, Deus controla o universo, sustenta todo o universo pela força do seu poder, né? E diz o profeta que por ser ele grande em força e poder, ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome. E justamente porque ele é cheio de majestade, poder e glória, nenhuma delas vem a faltar na noite estrelada. Quando você olha para as estrelas do céu e você vê essa infinitude que é o universo, lembre que o Senhor Jesus convocou cada uma daquelas estrelas para estar ali naquela noite, para iluminar a sua noite. Esse é o nosso Deus. Quem crê na providência de um Deus que controla o mundo, que controla a história e que controla todas as coisas para que cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, é que pode dar graças a Deus em tudo. Você crê assim, meu querido? Você crê assim, minha irmã? Você já entregou a sua vida, a sua confiança a Jesus desse modo? No evangelismo explosivo, a gente tinha uma ilustração muito interessante que era da cadeira, né, Léo? A gente, quando estava evangelizando a outra pessoa, dizia: por que você está sentado nessa cadeira? Não, porque cadeira, porque ela me sustenta, assim, porque você confiou que na hora que você sentasse, ela não ia abrir, ela não ia quebrar, você confiou que ela ia segurar o seu peso, e é assim que a gente faz com a nossa vida quando nós cremos em Jesus. Nós cremos que a nossa existência se deve a Ele, e que o porvir está nas mãos dEle, e que eu só vou encarar esse porvir graças a Ele, por causa da sua morte na cruz, e porque ressuscitou dentre os mortos, e agora a fera da morte, a força da morte, o aguilhão da morte, não nos causa mais temor. E se é isso que é o temor dos homens, nós não tememos mais, porque nossa vida está nas mãos dEle. Dava um aleluia bom na igreja pentecostal. Assim. Nós confiamos a nossa vida nas mãos dEle. Agora, só quem crê desse modo, só quem já entregou a sua vida a Ele, e que crê na providência de um Deus que controla todas as coisas para a glória do seu nome, é que pode dar graças a Ele em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. E aqui a vontade é vontade no sentido, diz pastor Augusto Nicodemos, no sentido de requerimento geral. Não é aquela vontade que você pergunta: ai meu Deus, será que eu vou fazer vestibular para medicina ou para odonto, né? Eu vou saber qual é a vontade de Deus. Não é essa, aqui é a vontade que é geral para todos os homens. É aquela que você não precisa perguntar nada a Deus. Essa é a vontade dele pública, para todos. É como aqui no capítulo 4, também dessa primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, o texto da palavra de Deus bem claro diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ninguém, ao ser tentado a se prostituir, a adulterar, vai perguntar a Deus: não, eu vou saber qual é a vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus de eu me prostituir? Deu adulterar? Não precisa, porque a vontade de Deus está clara, é pública. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, é a vossa santificação. A vontade de Deus é que em tudo você dê graças. Não precisa perguntar para Ele, não precisa você questionar: Deus, será que é para eu dar graças? Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Mesmo em meio a incertezas, mesmo em meio a angústias e dificuldades, nós devemos dar graças, reconhecendo o cuidado e a providência de Deus sobre nós. Não há necessidade de nós orarmos a Deus, para pedir a Deus para saber se devemos dar graças a Deus por tudo. E é em Cristo Jesus, e aqui o sentido de Cristo Jesus é por causa de Jesus, é porque Cristo Jesus comprou-nos por precioso sangue e nos reconciliou com o Pai, porque em Cristo Jesus nós podemos crer que temos a esperança do porvir, é porque em Cristo Jesus nós podemos entender essa palavra como sendo a palavra do Deus vivo e verdadeiro, que é Senhor de todo o universo, é o Rei dos Reis. É em Cristo Jesus, por meio dele, da sua obra na cruz, por meio do poder de Jesus, nós damos graças constantemente, não apenas para obedecer a esse mandamento, mas a todos os demais.
regozije-se sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade do Senhor. Quero trazer só algumas conclusões, algumas aplicações para nós encerrarmos. Primeiro, querido, a gente tem uma tendência, quando a gente está ouvindo um sermão, a gente começar a pensar em alguém, né? Eita, fulano devia estar aqui para escutar essa mensagem. Olha, conheço, aquela pessoa da minha família era para estar escutando isso sobre murmuração, não é verdade? A gente fica logo pensando assim, mas não... Eu aqui falando e lembrando de uma pessoa, mas não é assim que a gente deve escutar a palavra do Senhor, não. A gente deve escutar a palavra do Senhor e examinar a incredulidade do nosso coração. Eu quero que você olhe hoje à noite e, ainda que você seja tentado a lembrar de alguém, em tudo dar graças, regozijar-se sempre, orar sem cessar, olhe para o seu coração, examine a incredulidade do seu coração. Qual foi a maneira que você encarou esse ano 2021? De um modo ou de outro, quando não fazemos isso, nós não reconhecemos que Deus controla todas as coisas. A nossa luta contra a tristeza, contra o silêncio das nossas orações e contra a ingratidão é, na verdade, uma luta contra a idolatria do nosso coração. Porque nós queremos dizer assim, não, eu sei o que é melhor para mim, e não Deus. Eu acho que devia ser assim. Eu acho que eu devia ter entrado na faculdade, eu acho que eu devia ter passado nesse concurso, eu acho que era para eu estar, era para eu estar morando naquele lugar, eu acho que era para minha família ter sido assim. Na verdade, a luta contra esses sentimentos é uma luta que nós travamos contra a idolatria no nosso coração, de querer colocar o nosso eu, a nossa vontade, acima da vontade de Deus para nós. Então examine o seu coração. Não tente dizer para Deus como é que Ele deve escrever a história da sua vida. O reverendo Augusto também tem uma frase muito interessante, que ele disse que a gente às vezes quer saber o final da história, né? Como é que a gente vai, como é que eu vou estar daqui a 10 anos, né? Será que eu vou fazer um implante de cabelo, uma coisa desse tipo? Como é que eu vou estar, meus filhos vão me reconhecer, etc. A gente quer ver como é que vai ser o final da história. Mas Deus só dá para a gente conhecer uma página por vez. Ele só dá para a gente conhecer uma página da história da nossa vida. E não resta outra coisa para a gente, senão confiar nele. É um exercício para os que creem. É vontade de Deus para convosco, para com sua igreja. Nós temos muito, muito, muito mais motivos que o mundo para agradecer. Hoje em dia tem coach de gratidão. Sabia? Você consulta na internet, está o pessoal fazendo coach de gratidão, porque sabe que gratidão é terapêutico. As pessoas que vivem murmurando, reclamando, levando a vida de uma forma muito pesada, você começa a ensinar ela a agradecer pelas coisas. O mundo está reconhecendo isso. E nós, como crentes no Senhor, nós temos que crer que isso é verdade de Deus, porque nós temos muito mais motivos do que qualquer outra pessoa para celebrar Natal, para esperar um ano de bênção na presença do Senhor. Ainda que a morte venha se encontrar conosco, nós temos esperança de vida eterna. Morreremos com Cristo e com Ele reinaremos. Amém? Nós temos muito mais motivos que o mundo para agradecer. Deus nos concedeu bênçãos espirituais, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, nos adotou como filhos, tirou a culpa do nosso pecado, nos tirou de um lamaçal, de um tremendal de lama, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus fez grandes coisas na nossa vida. Ou você acha que pela sua força, pelo seu braço, pelo seu conhecimento, pela sua arrogância, você estaria hoje à noite aqui ouvindo a palavra do Senhor? Não estaria aí no mundo, talvez enchendo a cara, ou usando droga, ou fazendo qualquer outra bobagem hoje, desperdiçando a sua vida e o seu tempo. Mas se você está hoje aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui para ouvir a palavra do Senhor, é porque o Senhor tem sido bom para com você. Observe a sua murmuração. Antes de tirar a trave que está no olho do teu irmão, você tira, aliás, antes de tirar o argueiro, o cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Observe a sua murmuração, a inexistência do espírito de gratidão e troque, faça, comute a chave, troque por alegres cânticos de louvor.
Você lembra que você cantou hoje aqui, hoje à noite? Eu não lembro mais. Louvemos ao Senhor. Experimenta essa semana fazer umas cantorias em casa. Quando der vontade de murmurar, de reclamar do trânsito. Estava difícil esse Natal, esse final de ano, estava difícil no centro da cidade. Difícil. Experimente louvar o Senhor. Experimente trocar a murmuração por gratidão, por alegria, por oração, por cântico de louvor. Quem sabe derramar a sua súplica ao Senhor, se juntar com a gente na quarta-feira, na reunião de oração, para clamar ao Senhor, para pedir pela sua família, para entregar os seus filhos diante do altar do Senhor, consagrar eles, os esposos e as esposas que eles vão ter um dia, os filhos que eles vão ter, colocar essas promessas todas diante do altar do Senhor. Combata a impaciência, a cobiça, a inveja com gratidão. Sabe que nós somos tentados isso o tempo todo? Esse desejo a gente ter as coisas e consumir, na verdade, é ídolo também que a gente está fazendo, altar que a gente faz no nosso coração, de querer ter o que o outro tem. Essa loucura nossa por rede social de ficar vendo o que é que os famosos vivem, como é que faz, como é que ele anda, como é que meu vizinho vive, o que é que ele faz. É a vontade de ter a vida dele. Combata essa inveja, combata essa cobiça com gratidão no coração. Olhe para os seus filhos em casa, olhe para a sua esposa e diga: meu Deus, você vê como Deus foi misericordioso comigo. Deus foi muito bom comigo, meu Jesus do céu. Combata. Gratidão é um remédio preventivo e curativo. Aí, Tiel, acho que passei do ponto de retorno. Estou reclamando demais, né? Ninguém aguenta nem ficar perto de mim. Use como remédio, gratidão. Vou agradecer, vou louvar o Senhor. Eu vou agradecer porque Deus tem me dado. Eu vou agradecer porque Deus tem sido para mim. Eu vou agradecer porque o Senhor me encontrou do jeito que eu estava, do jeito que eu andava. E nem isso foi impedimento para Ele me salvar, para Ele iluminar o meu coração, para eu conhecer a Cristo. Apesar de tudo, pandemia, problemas econômicos, doença, isolamento, não esqueça que a presença de Deus sempre, 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 sempre está conosco. É promessa do Senhor. O Senhor não mente, não há nele nem sombra de mentira. E quando Jesus vai se despedir dos seus discípulos, ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembre-se disso, a presença do Senhor está conosco. Mesmo aqueles que partiram, e partiram com o Senhor, a igreja do Senhor foi aperfeiçoada, é aperfeiçoada na dor, é aperfeiçoada na angústia, no sofrimento. A igreja do Senhor, ela é provada no fogo, e como o ouro, ela sai ainda mais purificada. Então lembre que o Senhor está conosco. Agradeça. Aliás, agradecer não isenta pedirmos a Deus um ano melhor. A gente vai estar aqui no dia 31, recebendo o ano, louvando a Deus, e nós devemos pedir a Deus que Deus abençoe esse ano, que seja um ano ainda mais abençoado, que a igreja do Senhor avance, que a gente possa dar um testemunho maior, que a gente possa, a nossa boca possa ser aberta para pregar o Evangelho, que nossa atitude possa ser uma atitude que dê testemunho aos outros de que o Senhor é bom, que Ele nos alcançou. E se for do agrado do Senhor, que Ele nos conceda o sustento necessário a nós e aos nossos filhos, que Ele nos livre da doença, e que se não for, que o Senhor nos conceda a graça de enfrentar as dificuldades, sem praguejar, sem murmurar, mas crendo que Ele continua sendo Deus. Olhe para o ano que se finda, estamos dia 26 hoje, 26, faltam aí 5 dias para acabar o ano. Olha para trás, olha desde janeiro, desde o romper do ano de 2020 para 2021, o quanto você exercitou a obediência a esses 3 imperativos, essas 3 ordens, o quanto você realmente buscou alegrar-se no Senhor, alegrar-se sempre, regozijar-se sempre, orar sem cessar, uma atitude de oração, e em tudo deu graças a Deus. E se ao avaliar você consegue ver que falhou, coloca nos seus planos para o ano que vem. Ou vocês não fazem planos para o ano que vem? Coloca lá no seu plano. Esse ano eu quero
ter um coração mais grato. Eu quero agradecer ao Senhor, eu quero orar mais, eu quero me alegrar mais, eu quero que meus filhos me conheçam porque eu sou alegre e não porque eu sou resmungão, reclamão, chato. Eu quero me alegrar sempre. Coloque nos seus planos, alegrar-se, orar, dar graças em tudo, em todo o tempo todo, e que o Senhor nos ajude assim a testemunharmos do seu amor, para a glória do seu nome, que Ele possa vir buscar uma igreja renovada no Senhor, vivendo o Evangelho de graça, salvação, de alegria, de intercessão, de louvor e gratidão. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Coloque sua vida diante do Senhor. Ainda faltam alguns dias para você fazer os planos para o ano que vem. Mas é tempo de, confrontado pela palavra do Senhor, você pedir perdão a Deus. E se de fato você não tem essa fé, você não consegue se alegrar no Senhor, você não consegue dar graças a Deus, porque você de fato nunca creu no Senhor Jesus, nunca confiou a sua vida aqui na terra e no porvir, nas mãos daquele que nos redime, que nos resgata, aquele que morreu na cruz para pagar o preço da minha salvação, da sua salvação. Em nome de Jesus, nessa noite, confesse a Ele, diga: Senhor, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, perdoa os meus pecados, eu tenho murmurado, eu tenho reclamado, eu tenho andado, ó Deus, longe da oração, eu tenho andado emburrado, eu tenho sido ruim, um exemplo ruim dentro da minha casa, para os meus amigos, mas eu quero, em nome de Jesus, eu quero que a minha vida seja transformada por esse sangue precioso. Se você está em casa também acompanhando este culto e quer entregar a sua vida, talvez você já vem para a igreja, você já se acostumou até a vir, mas nunca teve um encontro com Jesus de modo a dizer a Ele: Senhor, me perdoa os meus pecados, porque eu sou pecador, mas eu confio só em Ti, eu quero entregar a minha vida, eu quero depender na minha vida apenas de Ti, Senhor. Ora ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eu quero Te louvar e Te agradecer pela Tua palavra, Senhor, porque nunca é tarde para nós mudarmos o nosso coração, Senhor, que muitas vezes tem entristecido, temos sido desobedientes a esses mandamentos, Senhor, de se alegrar, de orarmos sem cessar e de em tudo dar graças. Meu Pai, tem compaixão de nós, temos colocado tantas desculpas, temos vivido como um mundo, olhando para as circunstâncias dessa vida, como se daqui nós fôssemos, como se a nossa vida nos se limitasse a esses dias que passamos aqui. Mas tem compaixão de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, alcança com a Tua graça aqueles que nessa noite declaram diante de Ti, Senhor, que creem no Senhor. Visita com o Teu Santo Espírito, ó Deus, inundando esses corações, que possamos depender de Ti, olhando para esse ano, todas as falhas que cometemos, todas as vezes que murmuramos, por coisa tão pouca, Senhor, muito mais o Senhor tem nos dado. Meu Deus, preciosa salvação em Cristo Jesus, que foi, ó Deus, que aconteceu nos tempos eternos, antes de haver mundo, o Senhor nos amou. Meu Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor tem nos acolhido apesar da nossa debilidade, da nossa fraqueza, mas tem compaixão de nós, coloca nos nossos lábios um novo cântico de louvor a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé, a crermos que o Senhor controla a história, de que Deus é o Rei dos Reis, é o soberano sobre todas as coisas, e que a Ele devemos gratidão, dar graças, lançar sobre Ele a nossa súplica, a nossa oração. Ó Senhor, nós Te louvamos, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque o Senhor sempre está conosco, porque podemos Te chamar de Pai, o nosso Paizinho, o nosso Pai. Graças Te damos, graças Te rendemos e bendizemos o Teu poderoso nome, Senhor. Nós Te agradecemos e Te pedimos, Senhor, por cada vida aqui, cada irmão que acompanhou essa mensagem, que o Senhor possa visitar
transformando os corações, nos ensinando a viver na dependência do Senhor, obedecendo esses mandamentos. É assim que nós te oramos e te agradecemos por esse ano de 2021, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. A ti seja a glória, a honra e o louvor, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.